quando a gente tem situações não resolvidas do passado, elas drenam a nossa energia. Então é normal que as coisas não saiam como a gente gostaria no momento presente. E perceber que a vida não está fluindo é bem fácil, não é difícil. É só pensar nas coisas que se queria fazer ou se quer fazer e perceber o quão fácil. Fala, Marisa, bem-vinda. A live acabou de começar, é sobre como liberar o passado para desbloquear a vida. Quando a gente acumula pendências, ou seja, quando a gente acumula situações não resolvidas, que pode ser relacionamento com os outros, pode ser na relação com a gente mesmo, a relação com as nossas emoções também geram pendências. Se a gente ignora, por exemplo, uma tristeza, e é comum, a tristeza é uma emoção básica, todo mundo sente. E quando a gente ignora a tristeza, isso é uma pendência que a gente carrega para toda a vida. E quanto mais o tempo passa e a gente não cuida da tristeza, maior ela fica. E tem uma diferença que é a seguinte: tristeza é tristeza. Sofrimento é rejeitar a tristeza. Então, quando a gente se pega numa tristeza que não passa, normalmente a gente não está aceitando a tristeza. Por isso que ela não passa, para dar um sinal para a gente de que a gente precisa mudar a relação com a gente. Muitas vezes, as obrigações, as responsabilidades fazem com que as pessoas se dediquem mais aos outros, ou ao trabalho, ou a qualquer atividade que tire o foco de dentro. Não olhar para dentro, não cuidar das emoções. E, ao contrário, se ocupar de cuidar dos outros, de alguém da família, ou do trabalho, ou qualquer atividade. Às vezes pode ser não cuidar de ninguém, mas passar o tempo todo se distraindo, vendo TV, ou até se divertindo. São formas de evitar contato com a gente. Isso é uma pendência. Então, as pendências podem ser acontecimentos, dificuldades de relacionamentos, mágoas. Por exemplo, a vitimização exemplifica quando alguém fica reclamando ou se vitimizando. Isso mostra que tem situações não resolvidas do passado. Daí é importante, eu vou detalhar, eu listei alguns problemas que indicam que existem questões não resolvidas com o passado. Uma delas é a vitimização. Qualquer pessoa se vitimiza. Reclamar é se vitimizar. Quando a gente culpa o outro pelo que a gente está sentindo, isso é se vitimizar. Então é normal se vitimizar. Algumas pessoas se vitimizam mais, se vitimizam muito, e outras reclamam. Mas a reclamação também é se vitimizar. A gente não vê a reclamação ou culpar os outros como se vitimizar, porque a gente se sente certo em culpar os outros porque, pelo que eles estão fazendo. Só que nesse ponto a gente esquece de olhar para a nossa responsabilidade. Aquilo que a gente sente é responsabilidade nossa. Por mais que alguém faça algo que incomode a gente, existe uma parte que só depende da gente, que é um olhar de aceitação. A gente precisa olhar para as nossas emoções como certas. Então, uma das pendências... Boa noite, Leila. Uma das pendências muito importante que a gente pode arrastar para toda a vida é não aceitar as emoções. E quando eu falo emoções, eu estou me referindo à tristeza, raiva e medo. 3 emoções básicas. Qualquer outro sentimento ou emoção, você pode buscar o que está por trás, qual é a emoção básica por trás. E no geral é tristeza, raiva ou medo. E como eu comentei, rejeitar a tristeza ou o medo ou a raiva é se rejeitar, é não aceitar as próprias emoções. Isso é uma pendência, isso faz a vida travar. Então, um caminho para destravar a vida é decidir criar uma relação nova com as emoções básicas, com a tristeza, raiva e medo. E faz sentido que a gente fuja da tristeza. Faz muito sentido, é uma dor. A gente vivencia a tristeza como uma dor, como um aperto no peito, por exemplo. Então, como lidar com isso? Não sabendo como lidar, o mais instintivo é fugir da dor. A gente é treinado para fugir da dor. A mente é treinada para fugir da dor. Só que no caso da tristeza, quanto mais a gente foge dela, mais ela aumenta. Então não é uma troca
boa. Porque pensa só, se você olhar para a tristeza, boa noite, Edileuza. Se você olhar para a tristeza e pensar na tristeza, isso é importante, ó. O que eu vou comentar já tem a ver com o que você pode fazer para mudar a relação com a tristeza. Então, eu já vou comentar e você pode usar se quiser ou pode usar depois. Para você aceitar a tristeza ou acolher a tristeza, é importante pensar na tristeza como a sua criança interior que está triste. A tristeza surgiu na infância, porque a tristeza acompanha a gente. Para algumas pessoas, mais tarde, mas quando busca, está na infância também. Daí, quando a gente pensa na tristeza como a criança interior que está triste e leva a aceitação para ela, reconhecendo a tristeza. Como levar a aceitação para a tristeza? Reconhecendo que existe tristeza. Quando você diz para a sua criança interior, eu vejo que você está triste. E tá tudo bem, você pode sentir tristeza. Quando você expressa isso, a tristeza diminui. Parece mágica. Ou seja, a tristeza queria a aceitação. Depois, você pode reconhecer que a tristeza ela tem uma função positiva. Ela faz você perder o interesse pelas relações, pelo mundo externo e faz você voltar para dentro. Quando você se volta para dentro, você pode escolher se ouvir, se cuidar, dar tempo para não fazer nada. E quando você, então, pode reconhecer o positivo, você pode agradecer pelo positivo da tristeza. E por último, você se imagina abraçando a sua criança interior. E no geral, na maioria das vezes, isso já muda significativamente a relação com a tristeza. Parece simples, é simples de fato, mas é poderoso. A simplicidade não é o equivalente à profundidade, porque as emoções são simples e são profundas. Então, para se liberar do passado, é importante olhar para a relação com as emoções. Daí, alguém que está se vitimizando, reclamando, pedindo atenção dos outros, a vitimização não tem nada de errado, mais ou menos. A vitimização fala que a pessoa que está se vitimizando não está assumindo a própria responsabilidade pelo que sente. Faz sentido? Então eu vou repetir. Alguém que se vitimiza, a princípio não tem nada de errado. As pessoas podem ser do jeito delas. Só não quer dizer que é agradável ficar perto de alguém que está se vitimizando, ou que tem o hábito de se vitimizar. Mas, a princípio, dá tudo certo. Só que alguém que se vitimiza não está assumindo a responsabilidade que tem pelas próprias emoções e está esperando que venha de fora o acolhimento e a aceitação. E nunca vai ser suficiente. Então, quem se vitimiza, quem reclama, quem culpa os outros, está esperando, legal, arte moda. E quem está se vitimizando, reclamando, culpando os outros, está esperando que venha de fora a mudança. Que alguém faça o sofrimento da pessoa que se vitimiza, que reclama, que culpa os outros, que alguém faça o sofrimento dessa pessoa passar, mas nunca vai acontecer. E às vezes a gente está nessa posição. Às vezes a gente está se vitimizando. Quando que a gente se vitimiza? Quando a gente foca nos problemas e fica... E é como se... Então, ó, de novo, ó, não tem nada de errado o se vitimizar. Mas, ao perceber que você está se vitimizando, é importante você se perguntar: o que eu preciso que eu não estou me dando? Então, quando você se pega se vitimizando, a pergunta para se fazer é: o que eu preciso? O que eu não estou recebendo? Se eu estou culpando alguém, pelo que eu culpo a pessoa? O que eu quero receber dela que eu não estou recebendo? Eu estou me dando? Porque se eu não me dou algo que eu quero receber dos outros, não vai acontecer. A gente só recebe o que a gente dá pra gente. Na verdade, quando a gente dá pra gente o que a gente precisa, a necessidade desaparece. Aí a outra pessoa fica mais confortável em dar pra gente o que a gente precisa, mas porque a gente já deu pra gente primeiro. Então é importante assumir esse lugar de se perguntar: o que eu preciso? Isso é muito importante. O foco nas emoções e nas necessidades. E não é fácil perceber. Às vezes, alguém reclama ou alguém cobra da gente alguma coisa e no fundo a pessoa está insatisfeita
Porque ela não se sente atendida numa necessidade, mas ela mesma não sabe qual é a necessidade. Ela só sente que está com raiva ou que está... Normalmente é raiva, mas no fundo tem uma tristeza. A pessoa não se sente validada ou reconhecida ou não sente tendo espaço para ser ela mesma e pode ser que essa pessoa culpe a gente, como se a gente fosse a fonte do sofrimento dela. Mas e quanto a identificar a... Boa noite, Acia Tomap. Qual é o seu nome? Então, uma questão importante é essa, é identificar qual é a necessidade não atendida. Quando a gente olha para a necessidade não atendida, a gente pode pensar em formas de atender nossa necessidade. Então, um exemplo, na relação de casal. Se você sente que precisa de mais atenção ou de mais tempo com a pessoa e não está recebendo, o que isso fala de você? Ou de mim, se eu estou nessa situação? Isso fala de mim que eu não estou me dando atenção. O que eu quero receber que eu não estou recebendo é o que eu não estou dando para mim. Porque se eu der para mim, eu não vou precisar. Faz sentido, né? Então eu vou falar de novo. Se eu sinto falta da presença de alguém, às vezes a pessoa não quer estar disponível ou não pode estar disponível. Mas se eu fico sentindo e quero mais tempo, ou mais disponibilidade, ou mais presença, ou tempo exclusivo, essa carência é minha. Eu preciso enfocar e resolver dentro de mim. Aí a pergunta é, qual parte de mim? Na verdade é a parte emocional. Ou qual parte de mim já tem a resposta. É a parte emocional, é a criança interior. Mas se eu pergunto, qual parte de mim não está recebendo a minha atenção? Criança interior, parte emocional. Mas aí a pergunta é, o que eu posso fazer para dar mais atenção para mim? Será que eu estou aproveitando o tempo que eu passo sozinho? Será que eu estou fazendo coisas para mim, coisas que eu gosto? Será que eu estou pensando em não fazer nada por mim? Ou qualquer coisa que seja, ler um livro para mim? Às vezes a gente esquece de, como se fosse assim, colocar a intenção de aquilo que a gente faz é pra gente. Às vezes a gente se pega num processo de ter que fazer coisas e fazer mais coisas. Nesse ter que faz muita diferença. Olha o que eu vou apresentar. É assim, a atividade é a mesma. Por exemplo, limpar a casa. Se você limpa a casa porque tem que limpar a casa, como você se sente? Qual é o sentimento? Normalmente é ruim, né? Agora, experimente pensar que você limpa a casa para você ter um ambiente melhor. Não muda. É como se você fazer algo porque você tem que, é um peso. Não é para você. Você não quer fazer. Agora, você faz porque você quer e porque é para você. Você está limpando a casa para você. Muda muito. E aí eu dei o exemplo de limpar a casa, mas pode ser qualquer coisa. Caminhar para ir a algum lugar. Você pode pensar que você está caminhando para você. Alguém pode pensar, estou caminhando porque eu tenho que ir. Ou seja, tudo que a gente faz porque a gente tem que, a experiência é ruim. Tudo. Qualquer coisa que a gente fizer porque a gente tem que, a experiência fica ruim. Quando a gente muda do tem que para escolher fazer por si, ou seja, identificar na experiência, na atividade, por que você está fazendo. É como se fosse assim. É como se fosse até a nossa vida. Por que eu estou vivendo a minha vida? Eu estou vivendo por mim. Para mim, a expansão da consciência. Vou colocar assim, e ajudar os outros? Você pode ajudar os outros por você. Muda muito. Você pode fazer tudo o que você já faz e só colocar a intenção de que cada coisa que você está fazendo é por você. Isso faz muita diferença. Alguém quer comentar? Faz sentido isso que eu estou falando? Pode parecer simples, mas só o fato de você levar a consciência no porquê você está fazendo alguma coisa e nesse olhar de porquê você está fazendo alguma coisa, você colocar que a intenção é para você, muda tudo.
muda a qualidade da experiência. Tudo fica mais fácil, só pelo fato de você dedicar o que você faz para você, muda tudo. Faz sentido? Alguém já experimentou fazer isso? Bom, outra forma de se perceber se está preso no passado é o pensamento negativo. Tudo que acontece, já pensa no pior. Ou já pensa que vai dar errado. Isso fala de alguma situação não resolvida do passado. Inclusive, você pode usar isso como tema para se trabalhar numa constelação familiar, por exemplo. Então, se você se pega sempre pensando no negativo, algo acontece e você pensa que vai ser a pior coisa. Alguém disse que precisa falar com você e você já acha que vai ser ruim. Ah, legal, Artimando. E alguém fala, preciso falar com você. Aí você já acha que vai ser ruim. Vai ser briga, vai ser reclamação, vai ser um problema. Isso fala de... Legal, Marisa? Isso fala, se a gente tem um foco no negativo, isso fala de situações não resolvidas do passado. A gente precisa olhar para o passado com aceitação. E se a gente acha que algo que acontece é sempre negativo, qual é essa parte nossa que também está achando que tudo que a gente faz é negativo? Deixa eu ler as mensagens. Está subindo rápido. O Flávio escreveu: faz muito sentido, sim. Atividade física, por exemplo, é chato. Mas pensando se é em saúde futura, muda. Exato, Flávio, é isso mesmo. E quando você começa a fazer atividade física por você, pela sua saúde, pela sua disposição, chega um ponto que deixa de ser chato. Eu falo isso porque eu gosto de me exercitar. Eu faço atividade física quase todo dia. Pelo menos um ou 2 dias na semana eu não faço. Mas normalmente eu faço atividade física todo dia. Ali ele escreveu: e vale também quando entendemos que queremos mudar o outro, porque é melhor para nós. Então, Leila, mudar o outro mudar o outro só se for a partir da nossa mudança. Entende? Porque o outro só vai mudar se quiser. No meu ponto de vista, né? Mas claro, existem vários pontos de vista. Eu acho que a única forma de mudar o outro é mudar a gente. Então, se eu quero mudar alguém, eu preciso me mudar naquilo que o outro me incomoda. Se eu mudar a mim, de alguma forma muda a relação com o outro. Ou seja, o outro muda porque eu mudei. E aí eu vejo o outro diferente. Mas o outro não fez nada para mudar. Porque toda tentativa de mudar o outro vai gerar resistência no outro. Porque o ego, ele é feito para se defender. Então tentar mudar alguém faz a pessoa se defender. Se a pessoa não sentir que ela pode ser ela mesma, pronto, ela já se fechou. Eu acho que a melhor maneira de mudar o outro, sabe como que é? É a aceitação. Se a gente aceitar o outro como ele é, muda. Porque a gente quer mudar os outros porque incomoda. Porque o outro incomoda a gente de algum ponto, em alguma maneira, né? Então a melhor maneira de mudar o outro é aceitar ele. Porque o incômodo vai passar. E quando aceita o outro, pronto. Não é mais um problema. Mas claro, né? Aí precisa, para aceitar o outro, precisa a gente se aceitar. E na impossibilidade, na verdade, o meu ponto de vista é sempre a autorresponsabilidade. A minha defesa é sempre pela autorresponsabilidade. Quando alguém traz na constelação, que quer fazer a constelação para mudar o outro, mudar a mãe, mudar o pai, eu digo, não dá. Eu não faço constelação para mudar o outro. Eu não facilito constelação com esse objetivo, mas eu pergunto assim, qual a mudança em você? Qual é a mudança em você que melhora a relação? Ou eu até pergunto para a pessoa, o que você quer mudar na sua mãe, por exemplo? Aí a pessoa fala, ela é autoritária, e dá os adjetivos. Aí eu pergunto, quanto você é isso? Normalmente a pessoa percebe que é igual a pessoa que quer mudar. E aí o foco passa a ser a pessoa, já que ela quer a mudança, então o foco passa a ser ela. E vale também quando entendemos que queremos mudar o outro porque é melhor para nós. Leila, acho que essa... eu mudaria o seguinte, ó. Se você falar que quer mudar o outro e que você vai fazer a mudança em você, porque é melhor para você, aí eu concordo plenamente. Mas mudar o outro, mudar o outro é uma
Mudar o outro é pedir para se frustrar. Querer mudar o outro é pedir para se frustrar. Boa noite, Joaquim. Bem-vindo. A Artmoda escreveu, estou numa fase super, hiper, mega bad vibe. Artmoda, se quiser comentar essa bad vibe, o que que é, porque daí eu proponho um exercício que pode ajudar a mudar, a soltar a bad vibe. Para a gente estar mal, a gente precisa estar segurando alguma coisa, sabia? Faz sentido? Então, Artmoda, você disse que está numa fase super, hiper, mega bad vibe. Aí a minha pergunta é: o que você não está soltando? O que que você está fazendo para manter essa bad vibe? Qual é o pensamento? Qual é a ação? O que você não abre mão que mantém a bad vibe? Entendeu? A gente só fica mal porque a gente não quer abrir mão de um ponto de vista. Às vezes é a vontade de ficar mal para ficar mal. Para ter, por exemplo, às vezes a gente fica mal por uma questão de fidelidade à família. A família está sempre brigando. Ou os pais estão sempre brigando, estão sempre mal. Então, a gente fica mal. Só para pertencer, para fazer parte. Porque se a gente estiver bem, é como se a gente estivesse rompendo com a família. Isso acontece. O Flávio escreveu relacionamento. Quando a gente faz muito pelo outro e esquece da gente, passa a viver uma vida sem sentido. Isso mesmo, Flávio. A gente precisa começar cuidando da gente em primeiro lugar. É como se fosse assim, ó. Porque no fundo, quem faz muito pelo outro também quer receber de volta. Mas se você está fazendo pelo outro esperando receber, por que não começar fazendo por você? Porque aí daí você já está recebendo. Ali ele explicou aqui. Quero dizer que queremos que o outro mude, porque nos incomoda. Sim, exato. E incomoda a nossa parte que é igual ao outro e a gente não aceita. Daí, quando a gente aceita a nossa parte que é igual ao outro, o outro para de incomodar a gente. Aí a Leila, o que torna buscar o que é melhor para si e não por ele. Isso mesmo. Cadê? Vamos lá. Tô vendo outras mensagens para continuar. Bom, então continuando. Então eu falei, o pensamento negativo, quando a gente foca no negativo, fala de questões não resolvidas que a gente está mantendo. Daí é escolher soltar. Se você está numa situação difícil no momento, sentindo mal, se pergunta: o que eu não estou soltando? Do que eu não estou abrindo mão? Experimenta aceitar. Toda bad vibe, quando a gente aceita, passa. Ou pelo menos incomoda menos quando a gente aceita. A Jaqueline escreveu: boa noite. Depois que comecei a te acompanhar, ficou mais fácil perceber que o que eu não gostava nos outros é o que estava em mim. Isso. E aí quando a gente muda o foco para mudar dentro da gente, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. A Artmoda escreveu: eu tive que ser uma outra pessoa por mais de 10 anos para me manter num relacionamento abusivo. E aí você continua nesse relacionamento ou saiu? E daí a bad vibe é porque terminou o relacionamento ou a bad vibe é porque você está no relacionamento? A Jacqueline, eu percebi que quem precisa mudar, isso mesmo, é a gente. É isso mesmo. Pode ser, ó, o Flávio escreveu, libera a culpa. Às vezes, arte moda, você pode se culpar por ter sido outra pessoa por 10 anos para se manter numa relação abusiva. Pode ser que você se culpe por isso. Então, é importante você olhar para essa parte. Pensa assim, ó, que a sua parte emocional que se manteve. E aí, você precisa mudar a relação com ela. É como se fosse assim, ó. Quando você ignora o que você sente para se manter numa relação abusiva, você está sendo abusiva com você. A outra pessoa trata a gente do jeito que a gente se trata. Por isso, se a gente se tratar bem, a gente não vai deixar ninguém tratar mal a gente. Então, a gente só se submete a uma relação abusiva porque a gente é abusivo com a gente. Porque a gente não ouve as nossas emoções. Então, uma forma de curar essa ferida que faz a gente se submeter a abusos, uma forma de curar essa ferida é
levar a aceitação para a nossa parte emocional. A Timóteo escreveu, com 20 anos era mais fácil. Hoje, com quase 40, não estou mais cabendo nele. No papel? Sim, sigo nele sem força de sair no relacionamento. Por isso a bad vibe, porque para onde olho não vejo saída. E se você... Qual é o medo? Em arte moda, o medo de você sair da relação é de você sentir falta da pessoa? É isso? Pior que estar no relacionamento ainda é me culpar por estar. Pior que estar no relacionamento é se culpar por estar. Então, e qual é o medo? Qual é a pior coisa que pode acontecer se você escolher ouvir o seu coração? Olha o que eu estou dizendo. Ó. O que seu coração indica que é o melhor caminho para você? Dependência financeira total. Aí é uma questão de você se planejar para diminuir essa dependência, né? Faz sentido que se você depende, de alguma forma você precisa... Um caminho seria pensar em alternativas. Pensar em alternativas para criar renda para você seguir o seu próprio caminho. Às vezes, a gente está preso no passado. Olha que interessante, o exemplo que a Arte Moda trouxe exemplifica uma situação onde a gente está preso no passado. De alguma forma, a gente aprende a se relacionar na relação com os pais. Na relação com o pai ou com a mãe, é que a gente tem a nossa referência de dar e receber afeto. Então, muitas vezes, a relação com os pais, às vezes a relação entre eles foi abusiva. Verbalmente, fisicamente. Às vezes, a gente se sentiu... A questão do abuso não precisa ser físico, pode ser verbal, pode ser emocional. Ameaças verbais, xingamento, ofensa, são formas de abuso. E às vezes a gente tem esse registro na infância, seja porque a gente viu essa relação com os pais, seja porque a gente recebeu essa relação. Então a gente acaba atraindo uma pessoa parecida. E daí uma forma de liberar o passado, precisa olhar para os pais. Precisa olhar para os pais com aceitação, com gratidão pela vida, olhar para os pais e pensar neles como certo do jeito que eles foram. Porque às vezes, por não aceitar o pai, por exemplo, a mulher pode atrair um homem abusivo, mas o homem também pode atrair uma mulher abusiva. Ou seja, o abuso normalmente pode vir dos dois lados, só muda a forma. O Flávio escreveu, pensa quanto você vai viver ainda, muitos anos para ser feliz. A Timóteo escreveu, filha de pais separados. Acho que me agarrei num pai pro meu filho. E tem um ponto-chave, Artimoda, que é assim, ó. O quanto você é para você o pai e a mãe que você gostaria. Eu falo emocionalmente, o quanto você dá suporte para você, apoio. Você tem uma vontade e você defende a sua vontade. O quanto você se coloca do seu lado. Às vezes, o apoio que você gostaria de receber não veio na infância, mas aí você continua não se apoiando. Então, o que eu estou perguntando para você é o seguinte: o quanto você se apoia nas suas vontades? O quanto você apoia os seus sentimentos? Exemplo, se você está com raiva, o quanto você apoia a sua raiva? O quanto você identifica a raiva como certa e busca uma expressão saudável? Quando você está com medo, o quanto você apoia e aceita o medo? E a tristeza é a mesma coisa, o quanto você aceita a tristeza? O quanto você se coloca em primeiro lugar? Porque às vezes, apoio zero na infância. E hoje? Opa, desculpa, chutei o tripé. E hoje, Artimoda, o quanto você se apoia hoje? Porque a questão principal é hoje. De 0 a 10, quanto você se apoia hoje? Na infância foi 0, mas o quanto você se apoia hoje? Isso que eu estou falando serve para se liberar do passado. A gente se libera do passado quando a gente para de buscar um pai e uma mãe do lado de fora. E quando a gente buscar o pai e uma mãe nos nossos pais ou nas outras pessoas, a gente vai continuar com o mesmo padrão de dependência. Só quando a gente busca esse pai e a mãe dentro da gente, ou seja, a gente escolhe ser pra gente,
o pai que gostaria, a mãe que gostaria, escolhe dar o apoio, dar a atenção, dar o afeto para si que gostaria. Quando a gente faz isso, esse é o caminho, é um caminho para se liberar do passado. Artimório escreveu: eu não me apoiava até viver um luto, que quase morri de tristeza. Aí passei a me apoiar e acolher. Isso, legal, isso é bom. Esse se apoiar e se acolher é um dos passos, vou colocar dessa forma, é um dos passos para se liberar do passado. Às vezes a gente está preso a situações não resolvidas do passado, e uma forma de perceber isso é quando a gente sente que precisa de muito esforço para fazer alguma coisa acontecer. Quando uma atividade parece que exige muito esforço, isso é uma pista para uma situação não resolvida, que a gente precisa dar atenção. Não adianta ficar carregando um peso. É melhor liberar o peso. Então, uma situação não resolvida do passado é o peso que a gente carrega. O melhor caminho, então, é escolher soltar o peso, que o caminho fica mais fácil pela frente. A procrastinação também. Quando você procrastina, isso indica que tem uma situação do passado não resolvida. Às vezes, você não está ouvindo as suas emoções. E por não ouvir as suas emoções, você se impõe fazer algo que você não queria de verdade. Mas aí uma parte sua fala que você tem que fazer. E as suas emoções não querem. E aí as emoções são mais fortes. A gente faz o que a nossa emoção dá apoio. Por isso que quando a gente nega as emoções, chega um ponto que a gente não tem vontade de fazer. Ou até adoece. Caso a gente tenha muita força de vontade e imponha com muita força fazer coisas que não gosta, chega um ponto que a vida dá um jeitinho da gente adoecer, da gente ter que parar para se cuidar. O Flávio escreveu: pode falar um pouco mais sobre sermos um pai e uma mãe para a gente? Sim. A ideia de ser para si um pai e a mãe que gostaria é assim. É porque é só isso que é possível. Quando a gente faz uma constelação com pessoas e tem lá as pessoas representando, na verdade a representação que está ali numa constelação são partes nossas. Quando eu faço uma constelação, quando eu sou cliente de uma constelação e eu escolho alguém para ser meu pai, alguém para ser minha mãe, aquele ali não é meu pai e não é minha mãe, mas é o pai e a mãe dentro de mim. Entendeu? Então, numa constelação, o pai e a mãe que você vê representado é o pai e a mãe dentro da gente. Quer ver uma forma prática, Flávio? Quando você pensa no seu pai, a imagem desse pai, do seu pai, está perto ou está longe de você? Como você se sente? Essa imagem que você tem do seu pai não é o seu pai. É uma imagem que você tem dele. Você tem irmãos? Quando você conversa com seus irmãos, eles percebem o seu pai do mesmo jeito? Ou a sua mãe do mesmo jeito? Cada irmão não percebe o pai e a mãe de um jeito diferente? Já percebeu isso? Ou seja, cada irmão, cada filho tem uma imagem diferente do mesmo pai. E uma imagem diferente da mesma mãe. Então, a gente carrega uma imagem do pai e da mãe, que é uma representação deles, mas que não é eles. Entendeu? Respondi sua pergunta, Flávio? Me confirma se ficou claro. E aí, para você ser o pai e a mãe que você gostaria, você precisa identificar o que você sente que faltou. Faltou atenção, afeto, apoio? Daí você se pergunta, quanto de atenção, afeto e apoio você se dá? Daí você escolhe dar para você atenção, afeto e apoio. E você, por exemplo, se de 0 a 10, você dá atenção, afeto e apoio 5 para você, então a sua tarefa para o dia é: o que eu posso fazer para me dar mais atenção, afeto e apoio? Se eu comprar um sorvete para mim, tenho vontade e não compro, mas se eu comprar, eu vou estar me dando apoio? Pode ser? Se você comer algo que você tem vontade de comer há muito tempo e não se permite, pode ser uma forma de você apoiar a sua criança. É a vontade da sua criança, por que você não pode fazer algo pela sua criança interior? É como se fosse assim, o nosso caminho para ser mais o pai e a mãe que a gente gostaria é a gente ficar do nosso lado. Quanto mais a gente se apoiar, mais a gente ocupa esse lugar de ser o pai e a mãe para si, que gostaria. Mágoas, situações não resolvidas do passado, é comum telas. E aí a ideia da mágoa é você entender que você precisa aceitar que a mágoa te protege. Então não é sobre esquecer,
a mágoa, mas é sobre manter a intenção positiva dela. E a mágoa quer proteção, quer que você se proteja. Então, quando você sente mágoa, você não tem que esquecer a mágoa. Você precisa lembrar de se proteger. Às vezes, se manter distante da pessoa em relação a quem você tem mágoa é a proteção. Porque você volta a conviver e volta a sofrer as mesmas situações. Então, a mágoa tem uma intenção positiva que precisa ser mantida, que é a proteção, que é o respeito. Às vezes, a distância é essa forma, mas você não precisa sofrer com a mágoa. Então, você precisa se perdoar. É como se você precisasse olhar para a sua parte emocional e dizer para ela que ela está certa. E a nossa parte emocional, o que é a conexão com os outros, conexão com os pais. E quando a gente se ressente, se magoa, a gente está se magoando com essa parte emocional. Bom, por último, foco no problema, foco no passado, foco no medo, foco no futuro. Quando a gente tem uma preferência para ficar falando de problema, para olhar o negativo de tudo, para pensar que tudo vai dar errado, isso indica uma situação não resolvida do passado. Mesmo medo do futuro, medo que as coisas não vão dar certo no futuro, medo que algo ruim vai acontecer. Isso fala também de situação não resolvida do passado. E aí, se você não... E ele te escreveu ressignificar a mágoa dentro de si. Isso mesmo, legal. E aí, tudo isso que eu falei da vitimização, de reclamar, de culpar os outros, pensar no negativo, sentir que precisa de muito esforço para fazer as coisas acontecerem, a procrastinação, mágoas, foco no problema, foco no passado, foco no medo, foco no futuro. Tudo isso eu falei, se você não levar à aceitação, se você não escolher cuidar disso, no sentido de assumir a sua responsabilidade e dar para você o que você sente que falta, se você não fazer isso, a tendência é a vida ficar bloqueada. E alguma área vai bloquear exatamente para fazer a gente parar para se ouvir, parar para se cuidar, parar para olhar para dentro e levar a aceitação. A constelação familiar é uma ferramenta para isso. É uma ferramenta muito poderosa e efetiva para levar a aceitação. É isso que traz a mudança que a gente precisa. É aceitar a gente mesmo. Aceitar as nossas emoções, aceitar os pais como eles são, aceitar o passado como ele foi. Quando a gente faz isso, tudo fica mais fácil. Por último, então, como resolver essas pendências do passado para desbloquear a vida? Então, foco no agora. Meditação ajuda muito. Então, se você tiver uma prática de meditação, 5 minutos por dia, 10, 15 minutos por dia, isso começa a ajudar a você exercitar, trazer a atenção para o agora. A aceitação só acontece no agora. Então, meditar, observar a respiração, se exercitar são formas de a gente levar a atenção para o corpo. O corpo está no agora, então quando você traz a atenção para o agora, você naturalmente aquieta a mente, fica mais fácil de lidar com a presença e com a aceitação para desbloquear a vida. E a aceitação das emoções. Simples assim. Quem chegou depois... Durante a live eu apresentei um exercício que era olhar para a criança interior. Mas assim, um outro exercício é isso. É escolher manter o foco no momento presente. E aí você pode observar a respiração, meditar. Pensar também motivos pelos quais você é grato à vida. Pensa na gratidão. Pelo que você sente gratidão hoje? Então, exercitar pensar na gratidão, acordar pensando na gratidão e dormir pensando na gratidão também é um exercício para você trazer a atenção para o momento presente. Então, como liberar o passado? Levando a atenção para o agora. Levando a aceitação para as emoções e tudo muda. Para finalizar, eu essa semana estou lançando um treinamento que é um método exclusivo para liberar, para desbloquear as 12 áreas da vida. Quais são as 12 áreas da vida? São as áreas que são correlatas aos arquétipos dos signos. Os 12 signos do zodíaco falam de 12 áreas da nossa vida. Então, o curso Relações Sistêmicas trabalha as 12 áreas da vida. São 6 módulos que trabalham duas áreas que se opõem. Se opõem e se complementam, na verdade. Relação com eu, relação com o outro, é o módulo 1. Relação com a segurança, com o dinheiro e a transformação é o módulo 2.
A comunicação de um lado e o propósito de outro é o módulo 3. Família e carreira é o módulo 4. Poder pessoal e ousadia é o módulo 5. E o módulo 6 é praticidade, foco no detalhe de um lado e espiritualidade no outro. E aí nesses 6 módulos, cada módulo tem em torno de 9 a 10 aulas, focado em resolver problemas, atender necessidades e alcançar desejos nessas várias áreas. Para saber mais, você pode clicar no link da bio, no meu perfil. No link da bio você tem lá o link, é o Linktree, aí você tem um link para ver a página de informação do curso. As inscrições estão abertas e como é lançamento, então tem um valor promocional, é só ver lá mais informações. E qualquer dúvida, pode perguntar para mim.